A gente vai ser cancelado. Buenas tardes, buenas noches, buenos dias. Bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado por este que está ao meu lado para conversar com empreendedores, gestores, inovadores, gente que faz diferença, gente que inspira outras pessoas aqui em Blumenau e na nossa região. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva, empreendedor, investidor anjo. Certo. Tudo em ordem contigo. Já resolvemos aquele problema com a Maria? Resolvido com a Maria. Então tá. Aliás, antes de mais nada, nós estamos com um upgrade no nosso cenário, né? Temos luz, estamos vendo nossas T's melhor. Obrigado, Xana Danusa, que proporciona todos esses upgrades o tempo todo. Obrigado mesmo. Temos até uma luz rosa, já tá rosa aqui embaixo, rosa? Não? Porque hoje é dia da mulher, Hoje é dia da horas, mulher. bolas. A gente sabia disso. Parabéns a todas as mulheres, né, que nos assistem, né? E temos que trazer mais mulheres aqui também, Dom Rafael. Temos que se cobrar nisso. Exatamente. Temos que se cobrar, verdade. Exatamente. Já me falaram isso algumas vezes, né? Meu Deus, só tem cueca lá nesse negócio. Aqui, ó. É verdade. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Gente, antes de mais nada, antes do Rafael falar dos patrocinadores, clica em inscreva-se aí no canal Real Rafa Silva do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo essa entrevista. Aciona a sineta para ser notificado sempre que uma entrevista nova estiver no ar. E siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você ouvir essas entrevistas onde e quando bem entender. Posso certo? falar dos patrocinadores? Deve. Principalmente um deles está aqui, então tudo certo, pelo amor de Deus. Vou começar com a ProWay, então. Cara, ProWay, obrigado demais, né, por poder ajudar a criar a deixar de pé esse projeto que eu acho tão incrível e falar com pessoas tão sensacionais e contar essas histórias que eu acho que são merecidas e que muita gente não conta. Então, obrigado demais a ProWay pelo apoio. Para mim, uma das maiores escolas de tecnologia do mundo. Já formou só em um projeto, que é o Entra 21, e que dá um trabalho absurdo todo ano, e desde 2006 vocês colocam e já formou mais de 5 mil desenvolvedores. Esse ano deve formar quase 2 mil novos desenvolvedores. Então, obrigado a ProWay. Não é só isso, né? A gente tem falado muito sobre o que a ProWay também tem outros treinamentos lá, eu acho que é muito importante. Obrigado demais aí pelo esse apoio ao projeto, que ele é hoje meu chefe está aqui do lado. Então, obrigado demais, posso falar olhando no olho, obrigado pelo apoio. E também a Transpotec, que é uma empresa maravilhosa, que nos dá um orgulho fenomenal, que desde o começo também, que a gente pediu esse apoio, nos deu esse apoio. Então, obrigado ao Ricardo, ao Luan, todo o time da Transpotec, que faz um trabalho imenso e hoje é uma empresa internacional. E eu acho que vai para o IPO, tá? Logo, eu acho que tu vai estar escutando aí o IPO da Transpotec aí. Então, obrigado a Transpotec. Com quem a gente está falando hoje? Tu já falaste, né? Já adiantou, estamos falando com o pessoal da ProWay. Hoje o Guilherme Tomil está aqui mais uma vez. Tudo certo, Guilherme? Tudo certo. Quero desejar boa-vinda para todo mundo. E a gente vai conversar hoje um pouco, né, sobre um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre 5G, vai falar sobre infraestrutura, a gente vai falar sobre suporte técnico, que as pessoas, uma possibilidade de trabalho para as pessoas que estão entrando na área de tecnologia, no mercado tech principalmente, né? Então, nos últimos podcasts, principalmente, eu venho trazer lucidez para aqueles que estão com filhos, às vezes é pai já que está escutando o podcast, ou a própria pessoa que está escutando, nas possibilidades que a gente tem no ramo de tecnologia. A gente já falou várias vezes que as empresas de tecnologias, cada vez mais, elas estão crescendo de tamanho e crescendo de possibilidades dentro dela. E uma das grandes possibilidades é o atendimento com o cliente, o sucesso com o cliente. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, da parte de servidores, etc. também. Vamos se aprofundar nas tecnologias Microsoft com o Eliezer, que está aqui com a gente hoje. Eliezer Fernandes, que é expert em Microsoft, pelo que eu estou sabendo, né, Eliezer? Já trabalhamos um bom tempo já com essa tecnologia. Eliezer não, Eliezer. Exato. Ainda Big Brother está confundindo a gente. Eu perguntei antes de entrar no ar e errei. É terrível isso. Eliezer. Eliezer. Nós já trabalhamos um bom tempo com tecnologias Microsoft, né? E a onda do momento agora realmente é a infraestrutura como nuvem, né? Trabalhando em nuvem e tal. Acho que vai ser bacana a gente conversar aí sobre esse tema. Eu acho que seria legal, até porque eu recebi um monte de crítica no bate-papo com o Neto aqui. Bom, vocês têm que traduzir um pouco daquelas palavras lá que vocês falam. E vamos... O que você fala, Dom Rafael. O que é nuvem? Né? Porque a gente escuta, acho que, vamos começar por aí, né? Cara, o que é nuvem? Né? Para mim, nuvem é o que chove, né? Então, vamos explicar um pouco do que... E é engraçado, porque meu sogro esses dias perguntou: que esse negócio de nuvem? Assim, de onde que vinha esse negócio de nuvem? E aí eu expliquei e tal, e eu achei o mais bacana que assim, é uma das poucas expressões da tecnologia que a gente não usa o inglês. Verdade. A gente não usa cloud. Verdade. A gente usa nuvem. Agora, o que determina isso, né? Que a gente vai usar o inglês ou o português é muito engraçado. Por que as pessoas falam que vai para nuvem? Bom, vamos lá. Vamos pegar um serviço, por exemplo, como o Netflix, que é um serviço bem famoso, né? Nós não temos noção de
que eles usam de tecnologia, de servidor, de infraestrutura. Então, para ficar fácil de nós definirmos o que eles usam, é uma nuvem, sabe? Então, a nuvem é uma generalização do que existe de componentes de infraestrutura para esse serviço rodar, né? Então, o que surgiu agora, a partir de 2008, né? E está evoluindo de uma forma muito rápida, é que fabricantes criaram infraestruturas de nuvem, né? Então, você pode criar uma conta nesses fabricantes. Microsoft é um exemplo, mas nós temos a AWS, temos a própria Google, né? Tem Oracle, tem IBM, tem alguns fornecedores de nuvem que o que eles fazem para nós? Eles disponibilizam acesso fácil à infraestrutura, né? Então, uma pessoa, né, uma empresa pequena, uma empresa grande, enfim, qualquer público consegue criar uma infraestrutura com alta tecnologia sem a necessidade de um investimento muito alto, né? Então, você contrata um serviço, né, por exemplo, de um servidor. Não precisa comprar o servidor, compra na nuvem. Você compra um espaço dentro da nuvem da Microsoft ou da nuvem da AWS, né? E utiliza esses recursos. É como Netflix aluga o filme de forma direta, Perfeito. Você aluga um espaço dentro da memória de um computador de alguém, Isso, da AWS. Pensa que a gente pode ter assim, sei lá, eles eles têm computador. eles têm milhares de servidores lá dentro, Sim. né? E você, agora eu preciso de um servidor com tal configuração. Você pega um pedacinho daqueles milhares de servidores que existem. Né? Então a nuvem seria um local onde talvez, vamos lá, a Microsoft ou a Amazon, né, Amazon teria vários computadores lá e a gente, quando salva uma foto, essa foto, em teoria, se esse equipamento estiver usando essa sala lá, essa informação vai para lá e fica guardada lá. Então, É quase como um arquivo. mas o teu É que exemplo não é só o arquivo, né, Eliezer? Acho que o sistema também roda em nuvem hoje. Isso, exatamente. Mas o exemplo da foto ou do vídeo, hoje ele fica num serviço de nuvem que é de armazenamento. Então, ao invés de você comprar um pendrive, um disco, né, e tentar colocar num servidor e publicar isso para a internet, já existem serviços específicos para isso, para armazenamento de arquivos e imagens. Então, você pode ter um sistema rodando num servidor e quando ele vai armazenar essa informação, ele armazena num serviço de armazenamento. Então você não sabe que servidor que roda por baixo disso, que sistema operacional, você só contrata o serviço. Eu quero tantos gigabytes de espaço, por exemplo. E você paga por isso, só pelo espaço. Não paga pelo tempo de máquina no ar. Você não administra nada disso, né? Você contratou um serviço de armazenamento, é isso, né? Então abstrai toda a complexidade de infraestrutura. Até eu brinco, né? Nós de infraestrutura não queremos mais se incomodar com infra, né? A gente contrata um serviço que está pronto, né? Você só tem que gerenciar, então, custo, óbvio, né? Tem algumas coisas de capacidade que tem que ser avaliado, mas manter o serviço em pé, isso o provedor de nuvem é que faz, né? No caso a Amazon, a Microsoft. Faz melhor do que o servidor local, vamos dizer assim? Com certeza, né? Com certeza. Porque eu sou de uma época, pode não parecer, mas eu sou um pouco velhinho, eu sou de uma época que a gente desconfiava muito desse serviço, né? Eu sou da época que a gente tem que ter na mão, tem que ter aqui, tem que ter no HD, né? As coisas, no pendrive, né? Esse negócio de deixar na nuvem parece que está muito disponível, muito acessível para qualquer um, enfim. Dá para confiar cada vez mais. E esse medo não pode ser um problema? Isso não é verdade? Tipo, um dia isso não pode dar um estresse? Isso acaba impedindo que muitas empresas vão para a nuvem. Isso a gente percebe muito regional aqui, né? As pessoas têm medo de colocar as informações na nuvem, mas lá está muito mais seguro do que dentro da tua própria empresa, né? Então, quantas empresas só tem um servidor para rodar a aplicação? Sim. Não tem alta disponibilidade. E se queimar? E se, né? Na nuvem te proporciona ambientes de alta disponibilidade, inclusive de multi-regiões. Eu posso ter a minha aplicação rodando no Brasil e uma cópia dela nos Estados Unidos. Se pegar fogo no Brasil, o serviço sobe nos Estados Unidos. Então você tem capacidades, né, de aumentar a redundância. Quando tu estava falando isso, tu trabalhou com os dois mundos, né? Você começou nem eu sei exatamente que ano que foi. Nem é bom falar, né? Entrega idade. Ele como tinha computador na época, não? Tinha computador? Começou lá atrás, que época que era, mais ou menos? Cara, eu comecei na época que o Mar Morto era doente ainda. Né? Boa, essa não tinha ouvido. Não, eu comecei em 2000. Né? Então pegasse bem a parte do hardware mesmo, peguei configuração. Toda a evolução. Toda a evolução. Chegasse a trabalhar com Linux também? Ou... Também trabalhei com Linux. E agora a cloud, por incrível que pareça, é muito Linux.
né? E olha só que contraditório, né? A nuvem Microsoft tem mais sistemas rodando Linux do que o Windows. E a nuvem da Amazon tem mais o Windows do que Linux. Então é meio contraditório isso, né? Explicando só o que é Linux para a galera, já que a gente está explicando. Fala o que é Linux. O Linux é um sistema operacional. Microsoft feio. É um sistema operacional, assim como o Windows Server também é um sistema operacional para a gente hospedar os nossos sistemas, né? Então ele é um sistema extremamente robusto, né? Já está no mercado há muito tempo, então tem ele é gratuito, né? Tem versões gratuitas, tem versões pagas, né? Por exemplo, a Red Hat é pago. Quem que é dono da Linux? Eu sempre achei que Linux era um open source, era um serviço aberto em que todo mundo contribuía. Ele é open source, né? Então tem várias pessoas que contribuem nisso. Inclusive a própria Microsoft contribuiu com milhares de linhas de código para evoluir ele para cloud, né? Principalmente para cloud dela, é óbvio, né? Mas ele é público, né? O desenvolvimento é em comunidade, né? Mas tem algumas empresas que empacotam ele numa solução e vendem ele, né? Mais como suporte, né? Imagina você colocar todo o teu sistema em algo que ninguém é dono, né? Então, se der um problema, como é que você aciona alguém? Vai esperar a comunidade resolver? Então, tem empresas criam uma camada ali, prestam e cobram aquele serviço dentro do Linux. Perfeito. Eles também contribuem muito para a comunidade, então eles lançam recursos novos, né? Geralmente eles têm uma versão open source, que depois que que ganhou maturidade, essa versão, ela vira uma versão paga, né? Quando a gente fala em open source, o que quer dizer? Open source aberto para todo mundo mexer. O código é aberto, né? Então ele está disponível na internet, você pode baixar e você pode contribuir no desenvolvimento dele. Então pode, né, enfim, corrigir um erro, né, um problema, ou até mesmo adicionar uma nova funcionalidade. Tem os moderadores que vão avaliar se faz sentido isso ou não e vão depois disponibilizar no código final, né? Mas o código aberto é isso. Por exemplo, o Windows não é um código aberto. O código é da Microsoft. A única que consegue mexer no sistema operacional é a própria Microsoft. Entendi. Né? Já o Linux, qualquer um pode ir lá e sugerir uma alteração, uma melhoria no sistema. Sim, tem essa possibilidade. Né? Tem que conhecer também para poder sugerir. Né? Mas existe esse trabalho de infra vai acabar, então? Ele vai se transformar. Ficar grandes centros de infra e nuvem, com a entrada do 5G principalmente, o que tu acha? Até esses tempos alguém veio falar para mim que, muito pelo contrário, vai descentralizar bastante, né? Porque o tempo de comunicação ainda seria grande, vão ter muito mais mini centros de nuvem. Assim. É real isso? O 5G ele é a parte de conectividade, né? Acho que a gente pode falar um pouco dele. Agora, falando sobre o futuro da infraestrutura, né? Então, imagina que até um tempo atrás, para você subir um serviço na organização, tinha que comprar servidor, uma série de equipamentos, isso leva tempo, perde muito tempo, né? E tu não foca no teu negócio, você acaba focando em manter aquela infraestrutura. Sim. Quando a gente fala de nuvem, a gente abstrai isso tudo. Não me preocupo com energia, com ar-condicionado, com nada disso, né? Já está pronto lá. Então eu vejo que a infraestrutura ela não vai deixar de existir, ela está sendo transformada, né? Então eu não vou mais precisar, o equipamento precisa configurar algo físico, não esquece, né? É muito mais dinâmico e muito mais rápido. Tanto que a gente pode subir uma aplicação em minutos, né? E o mais bacana da nuvem é que a gente consegue democratizar isso, né? Então, uma empresa pequena, ela tem acesso a alta tecnologia que uma grande empresa tem, né? Com o 5G, a gente vai poder explorar novas funcionalidades, digamos assim, né? Mas do nosso dia a dia, eu vejo que o nosso dia a dia vai ser transformado. Qual que é a grande vantagem da rede 5G, né? Ela é para ter uma abrangência maior, né? Principalmente na área rural, não sei se vocês já ouviram falar que o campo vai ser muito beneficiado com 5G, né? Bacana. Então, assim, podemos ter colheitadeiras automatizadas, né? Enfim... Não tem uma distância muito... Mas a distância dela é muito curta, né? Então, tu vai precisar instalar vários desses centros de 5G muito perto da população. É mais ou menos isso, né? Tem as questões dos equipamentos que você coloca, mas pelo que eu acompanhei, assim, você consegue também ter em grandes distâncias, por exemplo, na área rural. Né? Como é mais aberto, consegue também propagar o sinal. Mas a grande vantagem que eu vejo assim vai ser a internet das coisas. Né? Então,
qualquer dispositivo facilmente será conectado, né? Então a gente vai ter uma rede maior, ela vai ser mais rápida, né, no sentido de poder transferir mais dados por segundo, mas também o tempo de resposta, né, vai ser mais rápido. Né? Então, equipamentos que exigem uma telemetria mais precisa, né, uma solução que exige esse tipo de requisito, a 5G vai trazer. Né? Então, em teoria, o Google Glass funcionaria hoje em dia. Né? O que na época foi tentado, e eu acho que o problema era, basicamente, eu acho que teve vários problemas, mas talvez a internet, que era um dos maiores, né? Porque, pô, a gente sabe que a internet não é boa na maioria dos lugares que a gente vai. E, pô, estamos falando de 2022 ainda, loucura, né? Mas com 5G, a ideia é até uma... Tem conversado muito com o Fabiano lá da Unifique, cara, ele disse que vai ser uma disrupção, vai ser uma transformação completa. A Unifique é referência, né? Ela ganhou a concessão Leão, do sul do Brasil, né? Então, realmente a Unifique vai ser responsável pela instalação aqui no sul do país, se não me engano. Né? Vai existir isso aqui ainda? Computador, daqui 10, 15 anos ainda vai existir? Cara, estão querendo matar esse bichinho faz tempo, né? Eu sou contra, eu sou o cara do mouse e teclado. Eu sou velho, cara. Não adianta. Eu sou o cara do mouse e teclado. Mas aí a gente Mas consegue... quantos por cento tu usa de mouse, teclado e de celular? 60, 40, 70, 30. Nos teus textos tu faz no celular? Não. Nunca. Aqui, tudo aqui. Nunca. Tudo Só quando a coisa era muito urgente e eu precisava fazer no celular, eu faria. Mas não, senão era no computador. Talvez com o metaverso. Eu sou velhinho. Talvez com o metaverso, né, mude os dispositivos, você vai trabalhar dentro de uma realidade virtual. Do metaverso, né? Também, né? A gente já falou sobre isso aqui. Então, o computador faz bastante tempo que estão tentando matar. Quando lançaram o tablet, né? Lembra que agora vai acabar o computador? Não acabou, né? É que nem rádio. Todo mundo falou que a rádio ia acabar, não acabou. O computador estaria aí. Tá até mais forte agora a rádio, né? É que tem algumas coisas que a gente vai conversar aqui que a gente vê que não tem sentido acabar, né? Por exemplo, a questão da infraestrutura, né? A gente está falando de um aprimoramento dentro daquilo que já existe, né? Então as pessoas vão ser contratadas, por exemplo, né? Tu pode até falar um pouco, né? O que faz um cara que trabalha com servidor? Antes ele configurava e deixava o servidor em pé. Sim. Agora ele vai aprimorar dentro das configurações já existentes para que aquele servidor ele supra aquela demanda. Deixa mais eficiente. Deixando mais eficiente. E o melhor... Um servidor terceirizado agora. Por exemplo, o que um cara de servidor faz hoje? Qual que é a principal função? É a configuração do servidor? Certo? Ele tem que manter, assim, tem que fazer as atualizações constantes, né? Então a gente sofre muito ataque, né, de segurança, a gente pode ver aí grandes empresas sendo atacadas. Então, qualquer sistema operacional, seja ele Windows, Linux, deve ser constantemente atualizado, né? Então ele tem que atualizar, tem que acompanhar a saúde do servidor, como é que está o consumo do hardware dele, né? Memória, CPU, disco. Aí queima uma peça, tem que trocar. Então esse seria o papel de quem tem um servidor físico para tratar, né? Tem que se preocupar com a energia, com o no-break, tem que fazer, né, os testes de backup e restore, né? Então você tem que fazer uma cópia de segurança desses dados que estão no servidor. Só que ninguém testa para ver se funciona a volta, né? E aí, às vezes, quando precisa, não funciona. Então, esse é o papel de quem trabalha com infraestrutura clássica, né? Quantos por cento? Um chute, assim, bem chutômetro mesmo. Quantos por cento das empresas ainda usam esse servidor próprio? Aqui em Blumenau acho que tem bastante. Olha, tem muito sabe aí, né? dizer, Lézaro? Não tem nem... Eu vou te dizer o seguinte, as startups já nascem em nuvem. Sim. É uma vantagem excepcional. E esse é um grande desafio. Menores, né? E agilidade maior, imagino eu. É o tamanho de crescimento também, né? Tu conseguir explorar um tamanho... Exato, escalabilidade. Por exemplo, o Uber nasceu 100% em cloud. Chegou o momento que eles viram que o custo com o cloud estava muito alto, porque eles cresceram demais e fez sentido eles montarem uma infraestrutura própria. Né? Então, tem que sempre botar na balança custo-benefício. Mas eles oferecem um serviço também? Ou é só para eles? Não, só para eles. Só para hospedar eles, né? Agora, se tu for ver as empresas, tipo essas 500, as maiores 500 fortunas, assim, né? Tem muita coisa legada. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu vi alguém comentando, a própria Americanas, né? Toda a parte do core dela ainda era mainframe, né? Caramba! E toda a parte onde é o site bonitinho, isso já é nuvem. Então se faz muito... Para grandes empresas a gente fala da nuvem híbrida, né? Ou seja, você ter parte na nuvem, ter parte dentro de casa, né? Você fazer aplicações específicas, provavelmente, é isso? Algo que funciona melhor ainda no assim, eu sempre digo, né, que quando você tem um legado, para você migrar ele para a nuvem, é muito difícil.
você vai ter que gastar muito dinheiro, muita energia, né? Então, se Deus tivesse legado quando ele construiu o mundo, não fazia em 7 dias. Ele estava errado. Ele está até hoje. Então é a mesma coisa que o chassi, o motor ser de um Fusquinha e o cara querendo botar talvez um Viper em cima. Então vai ficar né, trabalhando para sempre. Então, assim, o desafio é levar o legado. A gente tem que transformar o nosso negócio. Então, quando eu falo de nuvem, o profissional de infra, além de ele conhecer tecnicamente os recursos, ele tem que conhecer do negócio. Para pegar o melhor componente de nuvem atrelado ao negócio. Tudo é business agora, sabe? Sim. Então, o dev tem que conhecer do business. Né? A infra tem que conhecer, tá tudo se juntando. Né? Então, isso é bem importante. Né? Nós ali, por exemplo, na Ailos, nós estamos com um programa de transformação digital. Nós estamos criando um novo core bancário. Né? Por que estamos fazendo isso? Cara, não vale a pena levar o legado para a nuvem, porque a forma como foi construído não foi preparado para isso. E mexer nisso ia dar muito trabalho. Então, estamos construindo do zero na nuvem. Eu não sei se tu consegue me responder, mas é algo que para mim é bem sensível e a pergunta que eu vou fazer é extremamente leiga e eu acho que, não sei se tu vai conseguir me responder. Toda informação hoje é eletrônica. Como? Toda informação hoje é quase eletrônica. Bem raro a informação, principalmente digital. Informação papel, né? Bancária, né? Ela não é eletrônica, né? Ela vem através de um pulso eletrônico e vai e volta. E, de alguma forma, quem é lá na Ailos, né? Algumas pessoas devem ter o poder de mexer dentro do núcleo da informação. O que pode ser feito? Né? Tu aumenta 10, 3, 9, 20, 30 zeros numa informação eletrônica, tu transforma o saldo bancário de alguém? Como é que é isso? Como é que se tranca essa informação? Quem é que tem a chave disso? Até porque quando a gente fala em quanto mais antiga a instituição, menos conhecimento tem as pessoas que em teoria que mais mandam, né? Então às vezes um CEO do Itaú, às vezes ele nem sabe o que está acontecendo lá embaixo, né? Na situação de cara, como é que é isso? O problema agora no Itaú foi essa semana, né? Como? O Itaú na semana passada deu um problema de rádio. O pessoal isso tem vários controles, né? Então, por exemplo, o sistema ele foi preparado para isso. Então, por exemplo, se tu acessa uma conta bancária, isso é registrado. Você, o operador, acessou uma... Por que tu acessou essa conta? Se alguma coisa não bateu, vai verificar o... Exato. Então, assim, tem muita auditoria. Tem o lado financeiro, né? Toda a área financeira, instituições bancárias, né? Até cooperativas, enfim. Existem áreas específicas para isso, né? Segurança corporativa, né? Então, é muito... Uma coisa que eu posso dizer para vocês que é muito bem controlado, né? Não é tão fácil fazer isso. E os sistemas são tudo muito interligados, né? Então, é interligado com o Banco Central, é interligado com Receita. Então, não é tão simples. Tem um agente fiscalizador onde a informação atravessa. E mesmo assim, se eu alterar um saldo de uma conta, de onde veio? Tem todo um rastreio, né? Então, tudo tem log, tudo é registrado. Tá? Então, é seguro. Isso eu posso te garantir que é... Eu penso seguro. Um caixa pode alimentar lá uma informação, né? De 2 ou 3 milhões de reais e até ao fechamento daquele dia, aqueles 2 e 3 milhões de reais, ou 10 ou 50 milhões de reais. Mas assim, não tem um lastro total. Eu sei que eu estou sacaneando aqui e poderia, mas tipo assim, hoje a gente não pensa muito. A gente não pensa muito sobre isso, né? Mas a informação hoje é eletrônica. Quando é eletrônica. Vamos pegar o caso agora da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Eles congelaram os valores, por exemplo, dos caras das magnatas. Então, o que os caras estão fazendo? O que? Eles estão usando a criptomoeda para tentar fugir com o dinheiro que eles sobrou, né? Mas aquele dinheiro não existe mais, basicamente, né? Então, tipo, tu fica com essa pulga atrás da orelha, né? Porque quando tá no eletrônico, acabou, né? Não tem mais o que fazer. Hoje, né? É meio que... esses dias eu tinha uma nota de R$5, eu tinha até vergonha dela. Tipo, eu vou pra ela e falei, acho que eu não vou te gastar, né? Porque tá tudo tão aqui, né? E a gente tá com essa necessidade de ter esse negócio que é loucura pensar que as coisas podem... Eu adorei o que tu falou agora. Cara, e tem gente que ainda comanda isso. Tiraram os caras do Swift lá, né? Mas aí o que ele tem? Ele tem a reserva em ouro, né? Tem uma reserva gigantesca. Então eu preciso ter uma reserva em ouro. Ele se preparou para isso, né? Ele se preparou. Mas derrete tuas joias aí, vamos. Mas do ponto de vista tecnológico, por exemplo, já que tu falou de criptomoeda, o Bitcoin, né, as moedas digitais,
Que também são eletrônicas, né? São eletrônicos, mas a tecnologia que o cidadão lá criou, vocês não têm assim, noção, cara, não tem como furar. Entendi. Sabe, realmente, pensa que é um livro caixa que a cada 10 minutos é criado um bloco e ele é inalterado. E um bloco está relacionado com o outro. Então... todo blockchain, né? Vai exato. encadeando uma coisa na outra. Vários computadores certificaram aquilo ao mesmo tempo no mundo inteiro, né? Realmente seria algo... Existe um anonimato, né? Mas você sabe que aquela carteira tem tantos milhões de bitcoins, ou tantos mil bitcoins, e ele transferiu para uma carteira que a gente não sabe que é do Guilherme, mas está lá no livro caixa que foi... Então, assim, em termos de tecnologia, está bem avançado. Por isso que os governos, né, os bancos centrais estão falando tanto da moeda digital, né? Então, a gente chegou num nível de tecnologia que é possível, né, com segurança fazer isso. O que eu vejo de risco são as questões mesmo do poder do governo, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar o que aconteceu no Canadá, o governo simplesmente trancou a conta de todo mundo, né, que foi lá no protesto. Então, imagina tu ficar sem o teu dinheiro. Loucura. Né? Então, eu vejo que existe mais um risco, né, de governo do que realmente da tecnologia. Mas acontecia sem Bitcoin, sem eletrônico. Isso lembra acontecia no plano o Collor. resgate do Collor. Enfim. Exato. Né? Se o governo quer sacanear, ele sacaneia de qualquer jeito. Não tem como. E só para concluir essa parte do Bitcoin, ele é uma forma de você também se proteger dos governos. Isso. Né? Sim, porque é uma moeda privada, né, que ninguém é dono desse negócio, descentralizada. né? Descentralizada. E, enfim... Né? Eu queria aproveitar o que tu toca no assunto sobre metaverso, a gente já conversou sobre isso aí, mas ele ainda é uma coisa não tão palpável, não tão realística quando a gente fala sobre metaverso. Ainda se fala metaverso ainda meio que como do Papai Noel. Tu acredita que o metaverso vai realmente existir? Qual é o metaverso, né? De quais desses metaversos que estão sendo construídos tu apostaria? Olha, eu acredito que terão vários metaversos, né? As organizações vão ter seus próprios metaversos, né? Tu não acha que vão ter poucos pelo sentido das redes sociais? Né? Porque está todo mundo lá no Instagram, ou está todo mundo no Facebook, ou está no LinkedIn. Não tem várias redes sociais. Não acha que isso talvez é um parâmetro para o metaverso? Não, eu acho até que vai ter um desafio de juntar esses metaversos todos, né? Vai ter uma integração de metaversos, né? Mas, por exemplo, teve uma experiência agora da Microsoft com um banco alemão que criaram o metaverso para o final do ano, né, com tecnologia Microsoft para, enfim, fazer lá as comemorações do final do ano, um mundo virtual só para o banco. Né? E daqui a pouco o banco pode construir um mundo virtual para os seus clientes. Né? Então, ao invés de eu ir na agência, eu vou no metaverso, aí talvez com o Google Glass, né, com óculos de realidade virtual, eu vou dentro do metaverso fazer o que eu preciso fazer, conversar, olhar, um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acredito que isso uma hora vai pegar, eu acho que a gente está um pouco longe ainda, é opinião minha daí, tá? Eu vi uma reportagem da Intel, ela falou que para fazer o que eles querem vai mais 10 anos para ter hardware para fazer isso, processamento, né? Porque se for para ter tipo esse Minecraft todo quadriculado ali, sabe? Minecraft. É o primeiro metaverso. É o primeiro, não. Teve o Second Life, Second né? Life, Second Life, né? E a tecnologia eu vejo assim que ela tem que ser colocada no momento certo, né? Então, por exemplo, time, né? se o Jobs tivesse lançado o iPhone antes, talvez não emplacaria, né? A primeira versão de tablet era da Microsoft com o Windows XP, vocês viram? Pegou, não pegou? Não foi no tempo certo, né? Então, o metaverso, Second Life, né? Sim, não já fizeram, né? Pegou? Não pegou. Aí, o que eu enxergo do metaverso? Ele tem muito a ver com tecnologia, mas tem a ver com comportamento também, né? Então, assim, talvez nós não vamos nos adaptar ao metaverso. Mas o meu pequeno vai. Mas a gurizada meu vai. filho, né? Que já está inserido, né? Já tá no Minecraft, exato. por exemplo. Né? Meu filho ali no Minecraft já construiu casas de 7 andares, com praia. Falei, meu, caramba, cara. Era magnata. Com 6 anos. Com 6 anos ele construindo o mundo ali, sabe? Meu, o que a gente era com 6 anos? Sim, verdade. Brincava de Falcon. E assim, eu acho que a experiência na compra vai mudar bastante, né? Por exemplo, hoje a gente vai muito no shopping, às vezes, para provar alguma coisa antes de comprar e etc, né? Então, a experiência de compra, se você conseguir colocar, né, de alguma forma, trazer isso para o real, cara, não tem mais porquê, né, tecnicamente, tu sair de casa.
Porque quando tu quer comprar alguma coisa, a maioria das vezes eu compro, tipo, eu preciso daquilo hoje, eu preciso daquilo agora. Né? Aquele planejamento de comprar, vou comprar uma camisa agora para usar daqui a 4 meses. Né? Eu acho que antigamente talvez isso podia acontecer, mas hoje em dia não acontece mais, quase nunca. Né? Então, eu acho que essa experiência ela vem. E o que a gente vê das redes sociais, né, usando, né? Teve o MSN, antes do MSN teve aquele, como é que é, Fotolog, teve o Mirk, o Mirk. que é o chat. Então, eu acho que o metaverso não chegou nem nesse nível, né? E daí ele vai evoluindo, vai chegar no Orkut, para daí também chegar no Facebook. Entendi. Então, eu acho que tá... Vai ter uma evolução natural dele também. E daí, o que a gente olha nas ações, por exemplo, do Facebook, né? Depois do lançamento do metaverso, elas subiram e daí depois tiveram uma queda de 40%. Para se proteger, principalmente das informações do metaverso, a União Europeia ela fez uma nova rodada de regras relacionadas à privacidade dos dados. E a Apple também deixou isso claro já na primeira página. Tanto é que tu entra nas páginas lá, aparece a etiquetinha, olha as políticas de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso atingiu diretamente o Facebook, que iria utilizar as nossas informações de comportamento, de utilização e etc. do metaverso, né? E já do Facebook agora. E as ações deles caíram um monte. Então, assim, em primeira análise, não estou dizendo que isso é uma análise futura, foi um tiro no pé pelo que aconteceu agora, né? Por causa desse mundo. Mas, muito provavelmente, eles vão se recuperar desse processo. E como o metaverso não vai vingar já, né? Vai demorar um pouco para aquecer. Ele ainda vai surfar essa onda, talvez. E daí eu acho que vem aquela questão da NFT que vai fazer bem mais sentido nesse caso, né? A questão da NFT, eu acho que o pessoal que está comprando aí tem condição, realmente, pode estocar NFT, que acho que no futuro vai valer bastante. Eu queria fazer uma pergunta bem direta para ti, acho que pelo conhecimento que tu tem. Quais são o que as empresas têm que estar alerta? Né? Acho que conhecimento principalmente de infra e que tu vê todos os dias. Eu fui hackeado, eu acho que uns 7, 8 anos atrás, né? E tem aquele WannaCry lá, né? Tu aparece, tu chega, tá travado, infra interna. E hoje é tudo na nuvem, mas eu queria que tu dissesse um pouco quais são as maiores dificuldades que a gente... O que a gente tem que estar alerta, né? Com relação à infra, principalmente. Quem tem a sua própria infra e quem tem a infra fora, né? Quem tem essa terceirização, se tem alguma coisa para se preocupar. Eu acho que o quesito da segurança está em alta agora, né? Então a gente tem que realmente focar bastante nisso. Existem várias soluções e não é só tecnologia, é conscientização do usuário, né? Geralmente as empresas que são hackeadas não é porque invadiram o sistema deles, não, mandaram lá um e-mail para o usuário, ele clicou, baixou um malware, aí o antivírus não estava atualizado, sabe? Então eu vejo que nesse mundo digital vai ter que focar muito em segurança, né? Eu percebo isso lá onde eu trabalho, eu percebo isso no mercado, existe muito esse foco. E outra coisa relacionada à infraestrutura é muito focada no negócio, né? Então não é mais essa visão técnica, né, de bits e bytes, e não é só isso, né? Então a gente tem que estar preocupado com o usuário lá na ponta, se faz sentido que esse serviço que nós estamos montando, se faz sentido para ele. Então o serviço que eu vou construir, ele tem que evoluir rapidamente, ele tem que estar com uma alta disponibilidade, né? Eu tenho que adicionar uma funcionalidade muito rápido. E dependendo da infraestrutura, isso fica mais devagar, né? Então é uma junção de desenvolvimento, infraestrutura e negócio, né? Eu posso criar tantas camadas de segurança que o serviço para o usuário é uma merda. Isso, mais ou menos, não? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente pode ter as camadas de segurança, né? Mas o ponto é que a infraestrutura ela tem que se moldar ao que o usuário precisa, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aplicativos bancários ali, né? Quantas funcionalidades vão aparecendo, né? Se você tem uma infraestrutura que ela não é em nuvem, que a nuvem te permite muito mais flexibilidade, né? Fica muito mais difícil de desenvolver. Já o ponto de vista de segurança, tu tocou nesse ponto, é uma balança, né? Quanto maior a segurança, talvez possa mexer na produtividade. Então tem que equilibrar isso. Né? Tem que equilibrar isso. E a galera isso, que está né? Tem entrando. a performance versus segurança, né? Então não adianta tu ter um negócio extremamente seguro e não dá para usar. Sim. Né? Tipo, vou bloquear a câmera do celular do cara, sabe? Vai funcionar. Por segurança, né? E para a galera que está querendo entrar, qual que é as oportunidades nessa área, principalmente? A questão de segurança, o que o cara poderia
se ligar mais, assim? Tem a questão do suporte técnico também, né? Tem. Assim, a gente está passando por uma transformação digital, né? Então, todas as áreas de tecnologia, elas têm oportunidade, né? Desde o atendimento... Deixa eu até fazer um parênteses aqui. Essa transformação é constante, né? A gente vive num mundo que tem sempre transformação. Ou seja, essa transformação digital não é a era da transformação digital. Nós vivemos em transformação digital. Acho que é isso, né? É que teve algumas 2000 era o bug do milênio, lembra? Vai acabar tudo, os celulares vão destruir, vai pegar fogo, né? É que existiram algumas transformações, né? Tipo da Revolução Industrial, né? Sim. A própria computação. A transformação digital, ela não é só pensando em agora eu vou botar meu serviço em nuvem, vou... Né? Ela está associada a como a gente se relaciona com a tecnologia. Né? Então, para nós lá um desafio como é que eu vou ter as agências físicas, mas eu tenho que ter também o virtual, sabe? O virtual no caso da cooperativa, no cooperativa, no caso, né? Então a gente tem que ter esses caras muito bem alinhados, né? Muito bem desenvolvidos. Se eu não quiser, por exemplo, num posto de atendimento, eu tenho que conseguir resolver minha vida no celular, né? Então isso é a transformação digital. Eu consegui, através do meio digital, resolver os meus problemas, né? Ela ficou mais profunda em 2020 e 2021, né? Tipo, a gente não pôde mais ir nas agências, eles tiveram que achar a pandemia acelerou. E depois tu viu enxugar, né? Tem um monte de agência que sumiu aí. Em Blumenau, tu olha, não tem mais uma porrada. Aquele Itaú maravilhoso que tinha, não tem mais. A pandemia acelerou, né, muito, né? Muito isso. Mas pegando o gancho do Guilherme, assim, ó, tem atendimento usuário, tem a parte de infraestrutura em nuvem, tem desenvolvimento, desenvolvedor agora é uma mosca branca de olho azul, né? Então o pessoal tá todo mundo atrás desse cara. Nessa área, no caso de servidores e de serviço via cloud, o pessoal pode assim, a gente não encontra no mercado. A gente tem vagas ali na Aeros para contratar, não tem gente especializada na área. Não conhece nuvem, não conhece essas novas tecnologias. Só para explicar, existe uma programação específica, então, para o cara que vai trabalhar com Azure, por exemplo, né? Tem que se especializar nessa área. Né? Então, tem treinamentos para nuvem, como tu comentou, da Azure. Né? Existe uma demanda por inteligência artificial, acho que vocês comentaram alguma coisa também, né? Análise de dados, né? Vamos pegar o exemplo de um banco ou de uma cooperativa. Eu tenho lá milhares de clientes. E o que eu faço com os dados deles? Nada. Eu poderia avaliar o teu comportamento e te oferecer serviços. Né? Então, isso é uma área da tecnologia que está sendo explorada agora, sabe? O amigo meu sempre falava, tu faz o que com os dados? Backup? Né? Tu tem que pegar os dados, entender, interpretar e vender novos serviços ali. Então, inteligência artificial, análise de dados, infraestrutura, desenvolvimento, segurança, são tudo áreas que estão assim muito em alta. Falando na área de só para fechar, falando na área de segurança, como é que são as opções assim na área de segurança? Porque eu também vejo bastante, é uma pergunta até minha, né? Vejo bastante, a área de segurança está em alta, tem muitas oportunidades. Inclusive tem uma empresa que me procurou para tentar fazer algum evento só sobre cybersecurity, porque disse, cara, vai ser o problema do, né, o problema do futuro, o problema do hoje, mas principalmente do futuro. Mas hoje, às vezes a gente tem até dúvida, né? O que a gente oferece basicamente pro cara? Eu quero trabalhar com segurança. Daí o cara tem algumas oportunidades, né? O que tu falaria para esse cara? Eu quero trabalhar com segurança. Tu tem que entender assim, que ponto de segurança tu queres trabalhar, né? Então tem desde o desenvolvimento seguro. Então tu já desenvolve de forma segura para que não te explorem as vulnerabilidades. Tem segurança em serviços de nuvem, né? Então você cria a infraestrutura, mas já deixa ela de uma forma que é segura, né? Que é com as boas práticas de segurança. E uma coisa agora que eu estou puxando muito aqui na organização, aqui na Ailos, é a segurança em workplace, a segurança lá na ponta. O usuário é o elo mais fraco, né? Então, o que envolve ali? Conscientização dele, tecnologias de antivírus, de anti-malware, proteção da informação. Está acontecendo, inclusive apareceu uma reportagem ontem gigantesca sobre isso, né? Os sequestros do Pix, né? Pegar as pessoas, porque, poxa, o Pix acabou, né? Tu pega tudo que tem na conta do cara, né? Mas sem cartão não é nada. Tá tendo algum tipo de... que tu falou nisso agora, né? Está tendo alguma discussão sobre isso, não sobre essa? Talvez a gente aqui na nossa região está longe de perceber talvez isso, mas está muito fácil hoje, né? Hoje o cara tem, se ele me pegar, abrir o celular, ele tem acesso a absolutamente toda a minha vida, né? Inclusive a parte bancária. Tem algum botãozinho ali de ligue para a polícia? Dê duas piscadas ali se eu tiver com alguém do teu lado.
O que eu vi que o pessoal acaba não instalando todos os aplicativos bancários no celular de uso, por exemplo. Né? Então só tem um ali para o bandido fazer a transferência, por exemplo. Entendi. Né? O que eu vi, assim, teve alguns movimentos do Banco Central, né? Não sei se vocês viram, tem um limite agora fora do horário, que é de R$1.000, acho que fora do horário, depois das 8. Eu acho que até um tiro no pé, porque o cara vai te segurar até sacar tudo. Meu né? Deus, cara. Vai ter que dormir. Daí... Mas, enfim, eu acredito que tem que evoluir ainda isso. Isso não evoluiu de uma maneira como deveria. Porque, assim, vamos lá, vocês concordam comigo. Se eu faço um Pix, né, eu sou um assaltante, eu faço um Pix para minha conta, o Banco Central sabe qual que é a minha conta. É um lastro, né? Tem um lastro, né? Sabe? E eu não posso recuperar isso. Qual é a dificuldade de abrir um BO, de conseguir, né, uma ação mais punitiva para o cidadão, né? Então, isso aí é um dilema, cara. Isso é um dilema bem Porque grande. quanto mais fácil a gente tá sendo para nós, mais fácil, né, para quem queira criar alguma coisa em cima dessa facilidade, né? Então, o assaltante, inclusive muitos golpes, né, uma porrada de golpe em cima disso, né, dessa transformação aí. E eu vejo isso acontecer. Foram fechadas, falando em cripto, quase 300 pirâmides só no Brasil em 2020. Né? Caraca, é muita gente pensando no mal, né? Mas assim, ó, sobre golpe eu tenho uma outra opinião, né? Cara, não existe dinheiro fácil. Entendi. Sim, então, assim, tem o cara que aplica o golpe... Tem mais a ver com educação, mas talvez, tem gente que quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Não, mas educação de tu tratar a educação das pessoas, entender que não existe... Exato. Se alguém está te pagando 10% sobre algo, é porque alguém tem que perder 10%, né? Tipo, faz essa conta, né? Mas o ganancioso não desconfia, ele acha que é uma oportunidade, entende? Então, que nem esse do bilhete premiado, ainda tem gente acontece, que cai. Né? Ainda acontece. Mas assim, não sei se tem alguma coisa a ver com hipnose, ou, né, com poder de convencimento. Já li bastante sobre isso também. Mas pode ser ganância, sabe? Pode ser ganância de ganhar dinheiro fácil, né? E o que eu vejo, assim, que ganhar dinheiro não é tão fácil assim, não. Né? Eu vou falar uma sacanagem que eu fiz uma vez. Sabe aquela época de colocar os amigos no LX? Eu coloquei uma Hilux. Tinha isso, igualzinho, assim, com foto da Hilux verdadeira e tal. E o carro custava na época 90 mil. E eu coloquei por 78. O meu amigo quase jogou o celular fora. Porque ele ligava a gente de tudo quanto era lugar e etc pra ele. E um cara ligou pra ele e não falou assim, ó, cara, eu te pago e depois eu vou buscar. Olha. Tu entende? Então, assim, o que a gente, tipo, foi uma brincadeira, né? Sim. Tipo, Não recomendo isso em casa, não façam em casa. Mas é um belo de um teste. Época de moleque, mas o que eu quero dizer com isso? As pessoas estão procurando coisas fáceis. É o hacker do bem. As pessoas estão procurando coisas fáceis e da mesma coisa que aquela coisa fácil ela vem, ela dissolve na tua mão. Claro, ela dissolve na tua mão, né? Então, se estás buscando, por exemplo, desde que procurar um carro, né? Estás procurando o carro mais barato para ganhar grande economia. Talvez aquilo ali vai ser uma dor de cabeça para ti lá na frente, né? Tu tem que estar preparado para aquele investimento que tu vai fazer. E isso vai também, né? Nessa questão da segurança. Eu acho que a maioria dos golpes vem com isso, né? Tirando aqueles do LX, né? Que tu colocava coisa no LX e já vinha uma mensagem na hora e tu acabava caindo. Hoje tem robozinhos, né? Tu põe algo no LX, esses caras já tem até robô. Mandam pra ti negociar na hora. Eles são mais rápido que o cliente, o usuário. Mais ou menos isso. Mas assim, essa questão da segurança, né? Trazendo de novo para ti. A questão dentro da Ilus, principalmente, né? Vocês têm lá dentro um setor só que trabalha com isso ou são tipo, cada setor tem uma questão da segurança principalmente? Não. As grandes empresas têm uma gerência só para isso, né? Então são vários times, tem até inclusive time que executa ataque, sabe? Para ver se a gente está seguro ou não, né? Que a gente chama de Red Team, né? Então tem o time que tenta barrar o ataque, né? Então deve criar uma competição isso aí. Mas esse é o objetivo, né? É um joguinho no fim das contas. Então, internamente é um jogo, né? Então assim, as grandes empresas, elas estão criando isso, sabe? De ter vários segmentos específicos para isso, para segurança, né? E então assim, a gente tem lá a parte de desenvolvimento seguro, tem a parte de cyber, tem a parte de privacidade que também está relacionada à segurança, né? Principalmente agora com a LGPD, né? Então tem equipe que só trata disso lá dentro, né? Então está ganhando muito corpo a questão de segurança nas organizações, né? E é constante, cara. Todo dia tem uma coisa nova, tem uma vulnerabilidade, tem que Vocês perceberam um aumento ou não? Continua normal nesses ataques?
Assim, Existe muito quando a nossa cooperativa hoje é mais estadual, pega um pedaço do Paraná e Rio Grande do Sul, né? mais Tem do sul, esse também tem muito desses ataques, como talvez grandes... a gente podemos ver pelo que está ao nosso redor, né? Teve instituições financeiras aí que foram atacadas mesmo, né? E ficaram inoperantes. Ficaram 15 dias inoperantes, né? Loucura. Então, aqui da nossa região, inclusive, né? Mas é engraçado porque eu tenho uma... Como usuário, né? Como usuário, eu tenho a impressão de que eu não estou mais tão vulnerável quanto eu estava há 10 anos, por exemplo. Verdade, penso Quando mesmo. todo mundo tinha que ter um antivírus, né? Era McAfee, sei lá, tinha zilhões aí, Panda, Avast, um monte, né? Mas hoje não se fala mais tanto nisso, né? A impressão que eu tenho é que eu não estou mais vulnerável, acho que as empresas talvez tenham que se preocupar mais do que o usuário final, né? Ou eu estou enganado, assim, eu estou vacilando aqui? Eu acho que tu tá correto, né? A gente como usuário, principalmente porque a gente está usando mais smartphone também, né? Isso, né? Então mudou a forma de E por que usar. o smartphone não é tão hackeado como era o computador? Eu me lembro que o computador tu não podia ter e-mail, tu não podia mexer. Por que o smartphone tem uma... Vamos pegar o exemplo da Apple, né? A Apple acho que é um dos celulares mais seguros que tem, né? Porque eles têm um controle de qualidade dos aplicativos muito grande. Não é qualquer um que consegue publicar aplicativo lá. Entendi. Então, o cara entra pelo aplicativo. pelo aplicativo, né? Então, já o Android, a Google está fazendo uma série de ações para melhorar isso, né? Mas entra muito aplicativo que rouba a senha, que grava a tela, né? Só que assim, talvez nesses últimos tempos o que mais pega na segurança não é tanto tecnológico, é mais a engenharia social, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente teve, ouvi um caso por aí de que ligaram para um cidadão, olha, que é da instituição tal, você foi selecionado para testar o seu aplicativo, né, a versão nova, e abre o TeamViewer aqui que a gente vai ver se está tudo funcionando, nós somos da equipe de suporte. E o cara caiu, o cara instalou, foi na boa, transferiram todo o dinheiro dele. Né? Então, assim, precisei criar um aplicativo que coleta a senha? Não, tu me falou. Né? Eu tenho um outro exemplo de uma grande organização que também usaram engenharia social, né? Eles lançavam produtos de telecomunicações e eles iam lançar um produto assim inovador, né? Em 6 meses. E 6 meses, quando eles foram lançar, o concorrente lançou junto. Né? O que aconteceu? 6 meses antes, o diretor de tecnologia lá ia viajar para os Estados Unidos e o hacker já tinha feito toda a engenharia social. Sabia quem eram os funcionários dele, sabia que ele ia viajar. No dia que ele viajou, ligaram para o estagiário. Porra, cara, eu viajar aqui já nada funciona, eu estou tentando conectar aqui, a senha não vai. Não, mas ninguém mudou a senha ainda é 1, 2, 3, 4. Ai, cara. Sabe? Que loucura. Precisou invadir? Não precisou. Não precisou. Sabe? É só tirar do pessoal. Então, por isso que essa questão de segurança vai além da tecnologia. Nós somos o elo mais fraco ainda. A gente tem que... Efeito tripa. Tem que instalar um antivírus na cabeça. A gente tem que conscientizar constantemente os usuários, sabe? Porque tu vê, ele passou a senha, né? Tem um outro problema também, né? Por que o estagiário tinha a senha master? Né? Sim, exato. Então tem que ter segregação também, né? Não é qualquer um que tem acesso a tudo. Por exemplo, o Guilherme iria trabalhar só com o servidor web. Eu vou dar acesso só para ele ao servidor web. Por que ele tem que acessar o servidor de e-mail? Sabe? Então é uma série de técnicas, né? Tanto de tecnologia quanto de processos, né? De educação que deixam um ambiente mais seguro. Tá? Então, quanto aumentou a usabilidade dos aplicativos com relação ao que era, sei lá, em 2018? Como? Vocês não, quanto é mais usado os aplicativos hoje de banco, né? Principalmente o de vocês da Ailos, que é para mim um dos melhores de usar, né? Existe o pré-pandemia e o pós-pandemia, né? Tem tudo então, assim, o pós-pandemia hoje 95% das nossas transações são digitais. Caraca. 95. E aí, tanto no celular quanto no computador, tanto no aplicativo quanto no web. Muito mais smartphone, né? É mesmo? É que quem usa mais o computador é mais o PJ, né? Então, né, a pessoa jurídica que daí tem que, né, é mais fácil trabalhar, né? Mas o usuário final é o aplicativo no celular, né, cara? Tu faz Pix, tu recebe, transfere, paga, agenda, então não faz sentido ligar e os meios de pagamento, cara, já que tá se falando, estás dentro lá, vamos descobrir o Pix
foi realmente essa revolução que a gente percebe aqui de fora? Hoje, qual é o percentual de pagamento por Pix, cartão? Tens uma ideia mais ou menos? Não sei Cara, se a gente acompanha lá, isso é público, essas informações, tá? Mas é algo assim absurdo, assim, a quantidade de Pix. Assim, isso não é uma inovação, assim, a gente não inventou isso, é uma cópia de alguma coisa de fora, né? Mas caiu muito a questão de uso de cartão, né? Ainda tem espaço, tá? Mas cara, é na casa dos bilhões aí que transfere por Pix. Aí. Isso até é porque eu acho que vocês devem conversar também com... A gente ainda vê muitos empreendedores que não aceitam Pix. Tu chega lá no celular na hora e tal, eu quero fazer um Pix. Verdade. Não aceito aqui e tal. fazer um TED. Tipo, a pessoa não aceita Pix ou às vezes não tem internet. Então, duas coisas, né? O empreendedor tem que ter internet em seu estabelecimento para poder ajudar o cara a pagar e tem que aceitar o Pix. Já deixa o códigozinho já lá QR prontinho. QR Code para facilitar, né? Tem muitos empreendedores. Mas eu digo até lá em São Paulo. Eu fui olhar ali, tudo tem Pix, tá? Os mendigos tudo tem Pix. Não sei onde é que eles arrumam. Não sei de quem que é o Pix que eles estão dando esse dinheiro, mas, cara, tu vai lá, cara, tô só com cartão. Não funciona mais. Não, eu tenho Pix. Nem precisa ir Não longe. tapa no cartão. Tira o QR Code. Bota o QR Code na Não, camiseta. tatuado, né? Tatuado, exatamente. E uma outra coisa, talvez não é um pouco do teu papel lá dentro, mas já que estamos aqui, né? Eu achei que ia cair um monte, ia ser desenvolvido muitas aplicações pro Pix, né? Eu achei que ia lançar o Pix, até porque na época eu estava dentro de uma startup, de uma fintech, e lá essa startup estava discutindo o Pix mesmo antes do lançamento. Pensei, cara, a hora que liberar isso aqui, vai aparecer um monte de aplicação nova, né? Tipo, tu dividir o Pix, tu fazer transformar o Pix num cartão e o cara já tinha crédito, dar um crédito para ele na hora do Pix. Não aconteceu, né? Quem dita isso é o Banco Central, né? Então, Entendi. Eles que definem as fases do Pix. Tem agora o Pix Troco, tem algumas coisas do Pix. Mas o que eu vejo, assim, que é a inovação propriamente dito é o Open Bank. O Open Finance, digamos assim, né? Então, por exemplo... Explica o que é Open Bank, pelo amor de Deus. O que é o Open Bank, né? A gente vai conseguir compartilhar dentro da rede financeira todo o nosso histórico financeiro. Eu vou dizer, eu quero compartilhar com o Bradesco, com o Santander, e eles vão conseguir avaliar meu histórico e fazer uma conta proposta. Se tu trazer a tua conta para cá, ou se tu fazer o consórcio aqui, é mais barato, né? Então, hoje eu sou um cara bom dentro do Bradesco. Antigamente só o Bradesco sabia disso. Sim. Agora eu posso chegar e dizer para a dizer, eu sou um cara bom dentro do Bradesco, me oferece algo melhor. Perfeito, Entendi, perfeito. entendi. E aí onde se enquadram as startups, né? Então, por exemplo, digamos que entra uma startup de consórcio. Os caras reinventaram a forma de fazer consórcio. E aí eu entro, né, no Open Bank ali e eu consigo ver que o teu serviço é mais barato que se eu fizesse na minha organização, na minha conta de onde ela se encontra, né? Fecha contigo o consórcio. Entendi. Né? Então vai ser realmente descentralizado. Algumas coisas que eu vi assim, que já estão acontecendo é a questão do iniciador de pagamento. Então, por exemplo, não sei se vocês acompanharam aquela discussão do WhatsApp querendo fazer transferência de WhatsApp dinheiro. Pay, né? Isso, que O era governo Cassielo, barrou, tudo tal, né? depois liberou. Tava para sair antes? Tava antes do Pix. Olha só que interessante, o Facebook vai ser um iniciador de pagamento sem precisar da Cielo. Caraca. Então, assim, tu vais poder fazer um pagamento, o que ele vai fazer? Ele vai lá na conta da Ailos, transfere para tua conta, independente do banco que for. Eu não preciso entrar na Ailos para te pagar. É o Facebook. O Facebook, tu clicou ali, ele integra os dois lados. É isso aí. Né? Isso está em desenvolvimento já. Né? Então, por exemplo, eu posso estar dentro do... Fala pro Mark que ele não precisa mais fazer o metaverso. Agora ele ganhou o mundo. De repente, assim, tu estás lá logado na conta da Ailos, né? Estás pagando todas as tuas contas, tudo tal. Mas precisa pagar uma conta, tu não tens o saldo na tua conta, mas tens um em outro banco, sei lá, alguma outra conta. A partir do aplicativo da Ailos, tu faz o pagamento do outro banco. Sabe? Então, isso é um iniciador de pagamento, né? Entendi. Então, o Open Banking, eu vejo que vai aumentar muito a concorrência do mercado financeiro, tá? Vai transformar, a gente vai ter uma transformação aí nos próximos anos, aí, então, existe aí o número 2030, né? Então, 2030 é para a gente ter uma maneira diferente de interagir com dinheiro, né? Tá vindo moeda digital, né? Enfim, então, as empresas vão ter que começar a ser mais eficientes, oferecer um bom serviço com um custo menor, porque eu vou poder escolher.
É isso que eu ia dizer. Vai ser transparente. Daqui a pouco o lucro das instituições vai diminuir também, porque a competição vai aumentar nesse sentido. Né? Com a entrada das fintechs, eu acho que isso já começou a se transformar. Né? O Open Bank mesmo vai vir para... Eu acompanho muito o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, né? E num dos podcasts que ele participou, eu vi ele comentando que eles deram foco para a Caixa. Então a Caixa agora ela tem bem definido quais são os produtos que ela vai trabalhar, o público-alvo. O propósito dela. Propósito. E ele falou assim, pode vir em Open Bank, nós não temos medo, porque nós vamos ser o mais competitivo. Né? Então, as empresas, né, as organizações vão ter que se preparar para isso, vão ter que realmente ser eficiente, né? Oferecer um bom serviço com menor custo. Isso vai ser bom para nós, usuários. Lógico, eu costumo fazer 4 perguntas, nesse caso a gente não vai conseguir mais fazer, mas eu vou fazer uma que é muito importante. Tem muita vaga em aberto? Tem. Na Ailus? No mundo. A ProWay consegue ajudar? Não? Em qualquer lugar. No mundo. Mas na Ailus, como é que tá? Tem muita vaga aberta? Tem. Então vale a pena a pessoa pensar nessa área porque tem muita oportunidade. É um momento. Tá. É um momento, assim... É a área que talvez mais pague. Né? Tem um salário muito... Inclusive, um ex-sócio meu está lá com vocês, Thiago. Thiago da Zircula foi para lá. Legal. Gente boa, tá? Pô, é incrível esse cara, tá? É incrível, um gênio. Thiago Betega. O cara é sensacional, tá trabalhando com vocês lá. Então, assim, é um mercado que está muito aquecido, todo mundo tem que se transformar, principalmente por causa da pandemia, né? Os restaurantes que não faziam delivery começaram a fazer. Então, houve uma transformação global. Então, assim, tem vaga, tem muita oportunidade fora do país, cara, para morar no Brasil, ganhar em dólar e em euro. Então, se tu domina o idioma, né? Isso não precisa falar pro pessoal. Tá bom. Não, tô brincando. Mas eu acho que é isso, essa transformação é uma super oportunidade. Sim. Em todas as áreas de tecnologia. Se tu pudesse voltar atrás, vou aproveitar a pergunta de forma diferente. E tu pudesse estudar lá por aí, que curso que tu faria? Bom, mas eu vou dizer os que eu dou, né? Quais são esses? Não, assim, os cursos de nuvem, com certeza, né? Então, eu tô com uma turma lá, tô fechando agora um módulo lá de arquitetura de Azure, que é o produto de nuvem da Microsoft, né? Então, assim, se fosse para mim iniciar minha carreira em tecnologia hoje, já partiria para nuvem. Tá? Nuvem, segurança, é o que tem. Análise, como eu falei para vocês, análise de dados, né? Cientista de dados é uma profissão, cara... faz a diferença pro negócio. É legal falar também que o programador, o cara é programador já e etc. Ele tá meio que patinando, ele pode começar a estudar essa área e ele pode ser um desenvolvedor nessa área. Né? E, cara, que nem falou, eu acho que realmente, das vagas que eu já vi, é o que mais paga, assim, para desenvolvedor, é salários astronômicos, assim, um cara que trabalha com uns 40, 50 mil reais. Mas a procura tem aumentado na ProWay, por exemplo, por esses cursos, ou o pessoal ainda não se deu conta disso? Do que, desculpa? Se procura por esses cursos, com certeza. Agora. Meu Deus, bastante. Mas eles, que nem eu falei, assim, né, eles querem trabalhar com segurança. Então, às vezes, as pessoas falta conhecimento, tipo, elas querem, mas elas não sabem aonde. Então, é bem complexo a gente criar o caminho para ela, né? Então, tem que seguir todos os passos, né? Aqui dá para entrar na parte de infraestrutura e depois fazer uma programação, juntar os dois, ou só ficar na infraestrutura. Tem muito caminho, realmente. Eu preciso cortar, acabou o tempo, Eliezer. Obrigado demais, Guilherme, Pancho. Obrigado. Não vamos esquecer das redes sociais, segundo a Maria aqui, que hoje fez um papelão, mas a gente conversa sobre isso offline. Então, obrigado demais. Redes sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva. Guilherme Tomil. E @ProWay também, né? E @ProWay Info. ProInfo, né? Info. E eu tenho o Eliezer Fernandes também. Eliezer Fernandes e @Ailus também. Tem o Instagram da Ailus, né? Legal. O Instagram da Ailus, tem o Facebook. Procura Ailus lá. Pesquisa no Google. Ailus aparece. Então tá. Obrigado a todo mundo. Não esqueçam de compartilhar, comentar e falar um pouco sobre isso. Dá moral pra nós. Um abraço. Abraço, até mais. Valeu.